A grande diferença, ou a primeira grande diferença entre estas funções escalares e os campos vetoriais, funções de várias variáveis e os campos vetoriais, é que, no fundo, se eu representar aqui um campo vetorial muito simples, que é um campo vetorial, ele faz-me um mapeamento, agora, por exemplo, o R2 para R2 e não para R. E a representação típica que eu faço é como se fosse. Portanto, eu tenho aqui como domínio R2, portanto, posso desenhar esse domínio aqui como se fosse um plano, correto? E agora tenho como imagem também R2. Ora, isto não seria muito fácil de desenhar se não fosse considerar que este R2 pode ser vetores, vetores de duas dimensões. Então, eu para cada ponto no espaço tenho agora aqui uma aplicação, que eu vou dizer que é G, que pega no meu domínio XY, tal como F fazia isso com este plano aqui, só que agora, em vez de mapear isso para um eixo, que o F fazia para o eixo de Z, aquilo que o G faz, sendo um campo vetorial, é mapeia isso para um conjunto de vetores, ok? De duas dimensões, portanto, vetores planares. Podia ser de R3 para R3? Poderia. Poderia ser de R3 para R2? Poderia. Poderia ser de R2 para R3? Poderia. Portanto, ou seja, eu consigo arranjar todas as aplicações que eu quiser, que vão de uma determinada dimensão para outra determinada dimensão. E os campos vetoriais aqui entram em jogo quando eu tenho mais do que uma dimensão na imagem. Portanto, como é que eu representaria isto? Bem, eu represento isto para cada ponto xy do domínio de G. Portanto, G pode ser representado, por exemplo, assim. Eu agora tenho um vetor correspondente naquele ponto, que é, cuja componente em x é este aqui, é este termo aqui, e cuja componente em y é este termo aqui. Então, ou seja, se eu considerar, por exemplo, este ponto aqui, isto é x0, y0, faz parte do domínio do campo vetorial G. Agora, vamos dizer que G é este, vamos com um exemplo concreto. Vamos dizer que isto é x menos y, por exemplo. Este é um campo vetorial bastante giro, já vão perceber porquê. Vamos desenhar com mais cuidado este campo vetorial, só para estar bastante claro o que é que estamos aqui a fazer. Este é x e é y, e portanto tenho aqui o meu ponto. Pode ser o meu ponto 1, 1, ok? Para este ponto 1, 1, como é que são os vetores, ou como é que é o vetor neste caso, correspondente a este ponto 1, 1? Bem, introduz aqui 1, 1, e o vetor correspondente nesse ponto vai ser 1 menos 1. Então vamos desenhar esse ponto. Eu ando 1 para aqui e menos 1 para aqui. Portanto, vai ser mais ou menos assim, não é? Portanto, ando 1 em x e ando menos 1 em y. Portanto, para este ponto específico, eu sei que esta setinha não está muito famosa, mas tem esta setinha que aponta para aqui. Vamos a outro ponto. Vamos dizer o ponto, sei lá, 2 menos 1. Ok? Ponto 2 menos 1, tenho aqui 2 e tenho aqui menos 1. E o ponto é este. Quando eu coloco aqui 2 e menos 1 aqui, com o que é que eu fico? Fico com 2 aqui e 1 aqui. 2 em x e 1 em y. Portanto, é algo assim, algo que tem mais comprimento em x do que em y. Tem o dobro de comprimento em x do que em y. E se eu continuar a desenhar este campo vetorial, nós vamos perceber que ele vai ter um formato mais ou menos deste género. Portanto, eu agora aqui vou só um, extrapolar como é que é o campo, mas vocês podem desenhar este campo no GeoGebra. Eu olhando para o campo já sei como é que ele é, não é? Vocês pensarem um bocadinho também vão perceber imediatamente porque é que ele é assim. Mas este é um campo muito interessante, porque se vocês pensarem, este é o campo que representa o deslocamento, por exemplo, de uma. Podemos dizer que eu pego num pedaço de plástico. Eu agora não tenho aqui um pedaço de plástico. Tenho aqui um género de um talão. Se imaginarem que isto seria um pedaço de plástico, este seria o campo que representaria eu estar a puxar o plástico assim. Ok? E ao puxar o plástico assim, o que é que vai acontecer? A superfície vai se deformar, esticando-se assim em X e encolhendo-se em Y. E este representa o campo de deslocamento de cada uma das partículas portanto, desse material. Este é um exemplo de um campo vetorial. Ok? Claro que eu posso ter outros tipos de campos vetoriais. Nomeadamente, eu posso ter um campo vetorial, vamos dizer, H, x, y, que é justamente x, y, ok? Sem grande emoção. Como é que seria este campo vetorial? Bem, seria apenas x, y ia ser replicado, portanto, seria uma coisinha deste género. Em 1, 1 seria o vetor 1, 1, correto? Em 2, 2 seria o vetor 2, 2.
reparem que é um pouco maior. É menos um seria menos um. É menos 2 seria menos 2. Ok? E portanto ele iria crescer assim. E quanto mais distante, maior o x, maior o y, e portanto maior cada um destes vetores, que se representariam nessas posições respectivas do plano. Nem sempre, portanto, quando nós estamos a trabalhar com muitas dimensões, nem sempre é possível fazer representações vetoriais e, portanto, tem que se tirar ilações de outras propriedades dos campos. Está bem? No caso do eletromagnetismo, nunca se tem que preocupar com isso, porque no caso do eletromagnetismo, tipicamente, é sempre de R3 para R3, os nossos campos. Portanto, são sempre representáveis no espaço. Eu vou fazer uma única representação no espaço de um campo vetorial, porque considero que é importante, sobretudo quando nos permite perceber que os campos também podem ser descritos noutros tipos de coordenadas, nomeadamente coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas, e não têm de ser necessariamente em referenciais cartesianos, como este de E de x, E de y e E de z, porque estamos mesmo a ver que eu posso fazer a descrição deste espaço, vou considerar que é com H grande, H minúsculo, com um vetor por cima, isto é uma coisa que eu faço, mas não tem de ver campos vetoriais necessariamente em maiúsculas ou com o vetor por cima. Portanto, atenção apenas ao contexto de quando vocês estão a lidar com campos vetoriais. Tem como input a tupla x, y, z, não é? Porque agora o domínio deste campo vetorial é todo o espaço. E tem como output vetores também tridimensionais. Vou dizer que são x, y e z também. Ou seja, a cada ponto no espaço, as componentes do vetor naquele ponto são precisamente os valores daquele ponto. E, portanto, no ponto 1, teremos o vetor a apontar para fora, 1. E assim sucessivamente. No 2, teremos o vetor 2, correto? E, portanto, aquilo que isto vai resultar é basicamente uma geometria radial deste campo vetorial em que existe aqui um fluxo isotrópico de campo que aponta radialmente para fora. E isto nas três dimensões. Eu sei que não consigo representar isto muito bem aqui em termos do desenho, mas estes vetores apontam para fora em três dimensões. Ou seja, eu poderia também caracterizar, fazendo uma mudança de coordenadas, este mesmo campo a partir, por exemplo, de R, em que R é a distância à minha origem. Por exemplo, poderia representar este campo assim. R é de R. E isto é um campo vetorial tão válido quanto os outros, não é? Em que E de R eu já percebi que posso descrevê-lo em termos de coordenadas esféricas, correto? Como é que eu descreveria isso? O meu x seria igual a R cosseno de θ seno de φ, y seria igual a R seno de θ seno de φ, e o z seria igual a R cosseno de φ. E portanto, fazendo esta mudança de coordenadas, eu deformaria então o meu espaço e portanto tenho que ter alguma atenção em cálculos de volume nestas novas coordenadas, porque agora há um fator de ajuste para a correção, uma vez que agora estou a usar outro tipo de geometria, que não uma geometria cúbica, para calcular volumes, não é? E portanto, no caso das coordenadas esféricas, estou agora a utilizar uma geometria esferoide, e portanto tenho que ter em consideração isso, porque agora já não estou a fazer o cálculo dV do volume de um cubo elementar. Estou a fazer de uma outra estrutura. E, portanto, nos vídeos relacionados com mudanças de coordenadas, eu trato disso tudo e faço a derivação geométrica de cada um desses elementos de volume ou de área, ok? Portanto, só para terem atenção que os campos podem ser descritos através também de outros tipos de coordenadas. E neste caso aqui, estamos perante coordenadas que são esféricas. Tudo bem?